Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. A gente está começando agora o 11º episódio do Acorda Maria Bonita. E aí, minha gente, a gente vai falar sobre... Primeira coisa, acho que são os feedbacks, né? Sim, acho que é bom a gente falar um pouquinho, né, do retorno que a gente teve sobre os A gente já episódios. passou do 10º episódio, mais de 10 episódios, agora é o 11º. E aí, assim, acho que é bem legal a gente poder passar um pouco, assim, responder talvez um pouco do que o pessoal andou comentando com a gente. O podcast vai sair, né? A gente tá resolvendo uns probleminhas de som, mas vai sair o podcast mesmo no Spotify. Em breve a gente vai estar divulgando no nosso Instagram, que foi uma coisa que o pessoal estava falando. O que mais que a gente teve? A gente teve muita gente falando sobre o assunto da gente, comentando. As mulheres se identificando, né, com as situações que a gente estava falando, conversando aqui, né, no último episódio. Sim, nos episódios passados. E todo esse retorno ele é muito interessante porque ele dá um sinal, assim, é muito importante pra gente porque dá um sinal de que a gente tá indo pelo caminho que era o caminho que a gente queria. Né? De fazer com que esse debate atinja mais pessoas, toque mais pessoas, que as pessoas assistam, comentem, se inscreva no canal. Isso é muito importante para o nosso alcance. E, assim, né, a gente criou também pensando em realmente fazer essa comunidade com outras mulheres. E a partir do momento que a gente consegue fazer com que uma, duas mulheres já fiquem mais atentas, já comece a refletir sobre essas questões, eu acho que já está valendo super a pena o que a gente se propôs a fazer aqui. É verdade. Isso. E chegaram também um pessoal falando sobre se a gente já não poderia fazer a tradução dos termos que a gente falou no nosso penúltimo episódio, no 9º episódio, no caso. Né? Para talvez as pessoas às vezes tenham dificuldade de identificar os termos e como são palavras em inglês, né, que vem dessa linha de um feminismo, né, norte-americano que, enfim, conseguiu consolidar isso, a gente já não teria condições de fazer uma tradução. Aí a gente ficou pensando, bem, a gente poderia fazer uma tradução sim, né, mas o interessante é que a gente precise blá. Então, pensando nisso, a gente achou mais interessante trazer alguns outros classificações, né, associando alguns denominados tipos de machismo, né, com alguns comportamentos. Aí acho que é isso que a gente vai falar aqui hoje. Isso, porque eu acho que a gente vai estar sempre voltando nos termos que a gente tinha já falado anteriormente, porque é uma forma também de fixar, né, o termo e localizar ele quando está acontecendo. Eu acho que isso é uma coisa que é importante. E uma coisa que, por exemplo, algumas mulheres nesse retorno, né, às vezes chegaram na nossa conta pessoal, às vezes chegaram na conta do Acorda Maria Bonita, foi gente dizendo que tinha se identificado com a nossa fala, com o nosso debate. E é muito louco, porque às vezes você não tem consciência, né, de que aquilo acontece com outras pessoas, que aquilo ali é um tipo de violência. Sim, às vezes a gente deixa passar batido, assim, né, acaba passando batido, a gente não normaliza certas coisas que não deveriam ser normalizadas e não se dá conta mesmo que aquilo é uma agressão, né? Eu acho importante, assim, até como o Fran falou, né, que assim, nossa ideia inicial, quando a gente discutia, era justamente, né, a gente ficava pensando, caramba, dentro da nossa bolha a gente tem uma certa consciência, até entre os amigos da gente, que aquilo tá rolando, mas será que as pessoas estão ligadas mesmo, né, nesses termos, no que tá acontecendo, independente? Enfim, aí eu acho muito legal quando vê esses feedbacks, né, pra gente, das mulheres falando, né, caramba, realmente isso aí. Então, aí um dos comentários que eu recebi, assim, me lembrou muito que essa semana eu tava lendo alguns capítulos do Mulheres Correm com Lobos, que tá aqui na nossa mesa, que a gente sempre tá colocando, de que ela fala do instinto selvagem da mulher, que seria a intuição no livro, né, de como existem várias situações em que a gente se coloca, que a gente tá, e é como se houvesse esse instinto selvagem que ela chama, né, a nossa intuição dizendo, não tá certo. Alguma coisa que não tá certo. Mas nem sempre de primeira a gente consegue localizar o que é que não tá certo. E aí o não localizar o que nos prende a questionar por que eu não estou me sentindo bem, por que não está confortável, por que eu não estou gostando disso.
se isso não é uma violência formal, como tapa na cara, como um empurrão, como um xingamento propriamente. Mas a gente sabe que não tá bem e acho que tá nessas que a gente chamou de microviolências, mas que eu não considero que sejam micro, mas vamos tratar dessa forma, que cria essa situação e que muitas vezes a gente não consegue, a gente tem um incômodo, mas não consegue sair desse incômodo, não consegue levar tão... Não consegue identificar exatamente qual é o problema, né? Por isso que eu acho que é importante que a gente vai falar, vai continuar falando, vai estar voltando várias vezes pra gente ter cada vez mais clareza sobre isso e o caminho, né? Vai pra tentar trazer, se livrar disso. Vai trazer novos exemplos também, né? De situações problemáticas que às vezes a gente acaba não deixando passar, assim, não se dá conta, não percebe que aquilo é problemático. E acho que isso vai servindo, né? Para que fiquemos cada vez mais atentas. E eu acho que, sobre falar em instinto, né? Em instinto selvagem, além da gente se escutar mais, né? Escutar também outras mulheres. Por isso que é importante. Porque às vezes quando a gente não consegue perceber isso, mas tem outra, né? Amiga, irmã, enfim, que passou por aquilo e que a gente pode aprender também, né? E falando em rede de apoio sobre mulheres, eu vou falar da minha blusa também. Né? Não sei se tá dando para pegar aí, né? Lute como uma nordestina. Né? Da Malucinada, @ Malucinada. Esqueci também de comentar, vim com ela no nono episódio também, que a gente falou de micromachismo, tava meio escondidinha ali, mas... E aí, é só pra gente reafirmar essa nossa... E acho que tem muito da nossa identidade, amei essa blusa, por sinal, qualquer coisa, sigam lá. É isso mesmo. E aí, pra esse episódio, abrindo agora, né, oficialmente o 11º episódio do Acorda Maria Bonita, a gente vai falar sobre... Tipos de machistas. Uau! Essa parte é boa porque a gente vai tentar identificar os moços. Tem muitos, né? Tem vários tipos. E assim, cada um... Assim, acho que querendo ou não, um meio que se... Não é que se mescla, mas tá ali, meio que escondido no outro. Só que uns são mais... Tem os traços, né? Tem os traços predominantes, né? Mas isso não quer dizer que os comportamentos não possam fazer parte de mais de um tipo. É uma tentativa de categorizar, sabendo que sempre está meio mesclado, né? Porque, assim, na prática, né? Teoria e prática, né? Na prática, a gente vê que eles, às vezes, bebem várias repetições de outros assuntos, mas a gente vai tentar criar aqui uma categoria desses tipos de machistas que facilita um bocado, né? Eu acho que facilita, às vezes, pra gente observar e ver mais ou menos como é aquela personalidade ali, né? Como é que aquela criatura ali tá lidando em determinadas situações e a gente identificá-los. Por exemplo, como a Clara Fagundes. Isso, a gente vai tentar fazer um misto, né? A gente pegou alguns conceitos que ela postou no Instagram dela. Aproveitem e sigam também. Ela faz umas análises muito legais sobre vários temas. E a gente vai trazer, né, alguns dos conceitos que ela colocou lá em um dos posts e comentar um pouco. Também, né? Acho que a Manuela Xavier também já falou sobre isso. E aí a gente vai tentar montar o nosso, né? Mais ou menos tomando eles como referência. E eu acho que é isso. Acho que para começar, acho que o mais fácil de identificar, e aí eu acho que isso é uma questão de tipo, o machista clássico, como a Clara Fagundes nomeou, eu acho que ele é um tipo mais fácil de identificar, né? É aquele machista mesmo, misógino mesmo, né? Eu acho que ele tem atitudes bem não gosta de mulheres, né? Tipo assim, é aquele gosta pra ostentar pros outros homens que possui uma mulher, né? Mas o ato, ele é apaixonado muito mais pelo ato de possuir uma mulher pra dizer que é dele do que gostar mesmo da mulher. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, porque... que é uma coisa até que a gente pensou em falar em outros episódios, de como tem esses homens que não gostam de mulheres mesmo, na verdade, eles não são homossexuais, não é um gostar nesse sentido, é um gostar de não identificar a mulher como um indivíduo, como uma criatura que eu posso sentir um amor, ter sentimentos, né? E aí essa coisa da objetificação, né? Objetifica tanto a mulher que não é incapaz de sentir amor, sentimento real, humano pela mulher. Mas aí tem um sentimento apenas de posse. E nesse cara clássico, né, que você tá falando, é aquele que bate, né, dá um soco à parede, né, na briguinha, enfim.
E aí eu fiquei lembrando disso, que eu tinha, assim, há muitos anos atrás mesmo, acho que saindo ali da adolescência, tinha um casal de amigos que o cara tinha costume de fazer isso. E olha que tava na roda de amigos ali, o carinha ia fazer. E naquela época não era muito comentado sobre essas, né, agressões que a gente sofria, que era uma agressão... Normalizava isso, né? Tinha até uma tendência a achar que é nada demais. E, tipo, né, aquela coisa... É uma agressão. Assim, é porque... Por exemplo, né, ele ainda nesse ponto ele ainda não chegou a realmente agredir a mulher, mas já é um primeiro indício, porque um cara que tem um comportamento de socar uma parede já não é algo não, e normal, ele soca a né? parede depois de gritar, né? Porque ele não soca a parede antes de bufar, sim, berrar com e qualquer certeza, coisa. com certeza. Mas o que eu acho que é importante que se leve em consideração esse socar a parede é qual a intenção de socar a parede. Né? Por que ele age dessa forma? Não é só explosão de sentimento, porque isso causa uma reação em quem está sofrendo os gritos e quem está sendo culpabilizada por aquela relação. É a reação de medo. Você se sente amedrontada. Né? Inclusive tem essa cena naquele filme História de um Casamento, eu acho. Tem essa cena, é bem clássico. Cena. Pois é. Não, mas é isso que eu tô dizendo que é importante, porque às vezes, naquela época, ninguém identificava isso de início. Talvez identificava, mas não era muito discutido. Como, por exemplo, a gente está discutindo agora. E aí, se essa situação fosse hoje, a gente já teria um posicionamento, entendeu? Por isso é importante ele estar falando, né? De estar falando. E outra coisa, tipo, o cara soca a parede, ele te amedronta, mas ele tá socando a parede, mas na verdade você sabe. E por que ele te amedronta? Porque você sabe que na verdade ele queria socar você, né? Se alguma questão legal, ele ainda não socou você, né? Mas saiba que a sua inércia, né? O seu aceitar esse tipo de situação é o que leva depois à violência física de fato, né? Por isso não é bonito, não é normal, não é aceitável. Não né? dá pra aceitar, não dá pra achar que isso é normal. E eu acho que isso é uma coisa que a gente ainda precisa falar muito, porque nós temos alguns privilégios, por exemplo, de estar com pessoas que não aprova isso, mas isso não é padrão, sabe? A gente fala assim, dentro de uma lógica nossa, que é uma lógica feminista, como às vezes parece que, isso é bobagem, mas não, a gente precisa falar porque em vários grupos isso é normalizado, e o que a gente está dizendo é que isso não pode ser normalizado porque isso é a porta de entrada para a violência física, para o feminicídio, para a morte de mulheres, né? Para todo esse tipo de violência assim, que mata, né? Que aniquila. E não é só no campo psicológico, não é só nas outras esferas da vida, que também é muito importante, sim, né? Porque, por exemplo, eu me senti aniquilada sem valer nada. Isso me faz desaparecer também, né? Tá aí a depressão, tá aí todos os transtornos, mas é importante que a gente fale para que isso não aconteça, né? Então, esse machista clássico, ele é essa criatura que a gente já conhece de velha data, que a gente normalizou todas essas atitudes, né? A gente normalizou a traição, a gente normaliza, porque é isso, ele não tem um sentimento em relação à mulher. Como ela é uma posse minha, eu ostento ela. E se eu tiver várias, aí é que eu tô assim, né? Eu mereço vários aplausos. Não é à toa que a sociedade valoriza isso, né? O cara que é o pegador é o cara, né? Agora, se inverte a situação, a mulher é puta. A mulher não vale nada, né? Então, eu acho que esse machista clássico, ele é bem dessa linha, bem que todo mundo meio que já conhece. Sim. Aí, a Clara, ela também fala do... Muito macho. Muito macho. O muito macho é muito parecido com o machista clássico, né? Com a diferença de que ele é o famoso... Eu ia dizer arregão, mas é uma palavra tão antiga, né, gente? É uma denúncia da minha idade. Mas ele é medroso, ele é covarde, né? O cara ele é fala covarde. com a mulher, né? Ali, mas aí em outras situações, sei lá, com os amigos ou quando ela se impõe, já não tá... Quando leva um grito, já corre, né? É o cara que não assume os BO mesmo, né? E não é nem assume os BO, eu acho que não presta não, corta essa parte. É que ele se mostra, assim, né? Ele se mostra agressivo, mas é mais a questão de fala. Ele não pode, muitas vezes pode não ter um ato de violência, um ato mais agressivo de fato, mas ele quer aparecer muito macho, principalmente né? para outros homens.
claro, porque ele precisa da Da aprovação dos aprovação, outros homens. exato. Assim, os dois parecem muito machistas clássicos, né? Porque são aqueles que não têm muito disfarce, que é fácil identificar. Se todos os machistas fossem iguais a esses... Esses são mais fáceis de correr, né? De identificar e tchau. Porque Mais ou todos- menos, porque às vezes, justamente, ele é isso, ele quer se mostrar muito machão com os amigos, mas às vezes ele não tem um comportamento, quando ele tá com a mulher, às vezes ele pode ter um comportamento não tão assim. Não tão macho, É. porque ele precisa... da Disfarça, aprovação. ele disfarça com a mulher, mas aí quando chega na roda de amigos, Ele conta outra história. é exatamente isso. Acho que seria um pouco disso. Não, e assim, tem a coisa de você reconhecer mais facilmente, mas também tem um problema de que ele também é mais normalizado, né? Ele é uma coisa que a gente acha que não, porque cada vez mais a gente está numa lógica de não... Ninguém é mais machista, ninguém é mais feminista, não precisa falar sobre isso, porque homens não vivem mais batendo em mulher. Mentira, né? Mas, enfim, a gente tenta dizer que esse homem não é mais que é um modelo antigo e tradicional machista, né? Mas não, ele ainda existe e ele é muito comum. Eu acho que é isso que é importante que a gente pense de que, se por um lado é mais fácil identificar, mas identificar para quem? Para nós que já tem um contato de identificar que tá errado. Não dá pra sair dando murrinho na parede, não dá pra agir dessa forma, dá pra ficar xingando, gritando, mas aí a gente identifica. Mas ao mesmo tempo, também é muito comum na nossa sociedade encontrar essas figuras por aí, é só o que tem, se alimenta, é o gênio dele, Homem é ele assim é mesmo. homem, né? Isso é Exato. virilidade, né? Ele demonstrar isso é porque ele... E eu vou resgatar uma fala tua que tu falou que homens, tem alguns, né, que amam mais homens, e aí, por exemplo, eu acho que se enquadra, não sei, meninas, aí dentro desses machistas ou do clássico ou muito macho, aqueles que reproduzem falas de tipo assim, ficam, sabe aquelas piadinhas sobre casamento? Sobre estar se relacionando, sobre o casamento, sobre estar com a mulher. Sim, né? como Que se casamento fosse uma progressões prisão, né? A coisa, Colocar- a coisa mais absurda, gente, me desculpe, mas aqueles bolinhos de casamento que tem o cara amarrado, enforcado. O game over? Ai, gente, pelo amor de Deus. E é fogo, porque, tipo assim, coloca o homem como não sou responsável por estar aqui. Não queria estar no casamento, não estou na minha consciência, na minha responsabilidade de assumir o casamento, estou sendo pego, Foi obrigado, preso. né? Gente, é horrível, porque depois, quando esse cara faz qualquer merda, aí a gente passa o pano dizendo, não, mas ele nem queria estar aqui, coitado, olha só. A mulher já casou com ele no bolo amarrado, né? Então, tipo assim, ele não fez porque quis, então ele nunca faz porque quer, ele nem casa porque quer. Então, se ele faz qualquer outra atitude, se ele toma qualquer outra atitude, ele também foi sem querer, né? O famoso foi sem querer. E só uma coisa, aproveitando que a gente ainda tá com o BBB aí, o muito macho e o machista clássico, a gente também pode ver no BBB, né? Na verdade, vários vários. outros exemplos que a gente vai falar, né? A gente tá pensando até de fazer uma dinâmica depois lá na Identifique página o seu do machista Instagram. BBB. Pra ver. Identifique o seu machista Mas BBB. até Clara Fagundes ela coloca, né? É. As pessoinhas do BBB. Vocês perceberam como elas se animam quando falam em BBB? Não, mas ó, é interessante que tem uma figura lá no BBB que, tipo, ele atirou flecha pra conquistar o coração da moça, fez todo o arco Exato, aí depois ficou né? falando super mal dela também. Nossa, velho. ou seja, ele é o macho que foge, né? Que é o muito macho, e ao mesmo tempo também é o que diz que vai quebrar, que vai acontecer, que vai tocar fogo na festa do outro. Quando chega no dia da festa, se abraça com o cara, né? Então exige um comportamento que a mulher nem fale com o outro que tá tendo um ataque de ciúmes, mas ele fica amiguinho do cara. Então, assim, eu acho que é um personagem, assim, muito, muito na cara. A gente vai evitar dizer os nomes, mas porque vocês vão dizer pra gente, né? A gente vai fazer. Pois é, As enquetezinhas. aí, assim, o que tá muito associado também, a gente vem pro Peter Pan, né? Que é o famoso meninão. Nossa, esse daí, Que não sabe de nada, não tem culpa, ninguém me ensinou, né? Assim, independente da idade, né? É um meninão, mas independente da idade, pode ter 50, 60 anos, é porque ele não cresce mesmo. Não, esse é terrível. E tipo, não contribui com tarefas domésticas, não sabe fazer nada. Na verdade, ele quer uma mãe, né? Tipo isso. Ele na verdade, ele não quer uma esposa, uma companheira. Ele Ele quer quer reproduzir na companheira a mãe, né? a mãe. É.
E aí ela é responsável por ele. E justamente, ele não se responsabiliza. Ah, mas eu não tive culpa. Ah, mas ninguém me ensinou. Tipo, como se ele próprio não tivesse a responsabilidade de aprender, afinal de contas, entender. quem é que ensina? Tipo assim, e aí isso também está muito conectado com a ideia dessa coisa que cria, de que mulheres amadurecem primeiro. De onde eles tiram que a gente amadurece primeiro? Assim, eu sei, aí joga a responsabilidade para a questão da nossa capacidade reprodutiva, só que esquece de levar em consideração de que nós somos cobradas desde a hora que a gente se entende por gente a ter responsabilidades. O primeiro brinquedo que se dá para a menina, que é uma boneca, não é à toa, porque o que é uma boneca que não é, que é uma reprodução de um bebê ali, né, que precisa de cuidados. Então, ela já sabe desde criança que quando você tem um bebê, você tem que dar comida, você tem que botar para dormir, você tem que dar banho. Ou seja, você já vai tendo que assumir responsabilidades. Pois é, e é muito, muito clássico isso, né? Tipo, uma casa se tiver... Assim, claro que existem exceções, mas pelo menos na minha época ainda era assim. Tem um homem e um filho e uma filha na casa. Toda a responsabilidade de contribuir mais com as tarefas sempre recai sobre a mulher. O homem não, fica ali, né, vai escapando. Então ela é cobrada desde muito mais nova a ter responsabilidades. E isso que o discurso de que a mulher amadurece mais cedo é falho, né? Isso não existe. É jogada essa responsabilidade para ela desde porque cedo. até a capacidade reprodutiva que nós temos, eu sei que a gente carrega na barriga, mas ninguém faz filho sozinha. Exato. Né? Então, do mesmo jeito que a mulher é responsável, o homem também tem sua responsabilidade naquela gestão. Então, mas a gente cria. Então, esse também é um outro problema que a nossa sociedade cria, esses Peter Pans, e eles fazem o favor de se agarram. Se sentem justificados, né? Já que tem... meninas, vocês conhecem muitos. Então, vamos, né? Quantos Peter Pan. Não, e outra coisa, né? A coisa dos trabalhos domésticos que o Fran falou é muito importante. Eu falo até para os meus alunos isso, né? Porque, por exemplo, quando a gente, como pai, não ensina que um menino precisa se cuidar, gente, cozinhar é se alimentar. Você precisa se alimentar, nem sempre... Meu amigo, você acha que vai viver de restaurante a vida toda? Em que situação você acha que não vai precisar cozinhar seu próprio alimento? Será que você não entende que você precisa limpar o ambiente onde você mora? Porque um ambiente sujo precisa ser limpado. Então você precisa aprender a limpar o seu ambiente, lavar as suas roupas. E isso é uma questão de, tipo assim, é instrução para a vida, né? Porque se você vai sair da casa da sua mãe em algum momento, infelizmente a gente não vai ter a nossa mãe e a gente precisa se cuidar. Quando eu não ensino isso pro meu filho, ou ele vai ser muito rico, que vai contratar sempre uma pessoa, e eu estou deixando de considerar o que pode acontecer ao longo da vida, de, por exemplo, ele acabar sem dinheiro nenhum e precisar se cuidar. Ou então eu considero que ele precisa ter uma mulher que vai assumir esse trabalho. Mas, ou seja, a gente cria já nele de que ele vai ter uma mulher para fazer os trabalhos. E isso já é absurdo, porque ele vai ter uma relação com a mulher para fazer a atividade da existência dele. Limpar, cozinhar. Você falando, me lembrou de duas situações. Eu percebi ela. Eu tava caminhada, assim, gente, realmente, porque assim... um casal, enfim, que a menina precisava ir rápido pra casa, chegar em casa, porque a comida estava pronta, mas o cara não sabia ligar o micro-ondas pra esquentar a comida. Ou o cara que não sabe colocar roupa pra lavar. Ou seja, você tá falando de um casal de classe média que tem adultos, condições, né? Pessoas adultas, esclarecidas, assim, né? Que a gente acha que, né, que os dois são, pelo menos, sem nenhuma deficiência, né? Sem nenhum problema. E aí a sobrecarga de trabalho da mulher. Com certeza. Porque a mulher não só ela tem que cuidar de si, do seu trabalho, ela tem que fazer o trabalho de existência do homem. Eu acho que normalizar isso, tipo assim, não, eu preciso ir porque ele não sabe ligar o micro-ondas. Por favor, não, né? Tá, é o cômodo. Deixa eu ficar calada. Por favor, porque assim, ainda reforça isso, né? Você não sabe, então você vai morrer de fome? Né? Você vai fazer o quê? Vai fugir pra casa da mãe? Mas é porque a mulher tem que cuidar. E esse cara é o mesmo que dá pitizinho. E esse cara é o mesmo que vai dar pitizinho, porque a mulher não chegou na hora e ele estava até aquela hora com fome. Porque ele era incapaz de apertar 2 botões no micro-ondas. Pois é. Entende? E vai te culpar e te responsabilizar pela fome dele. Mas gente, ele não isso é muito absurdo. Porque ele já acha que ela é responsável por isso. Né? Então assim, pra que eu vou aprender se eu não preciso? Né? Essa não é a minha função. Não, mas ele precisa gerar culpa nela. Sim, ainda tem esse outro entende? lado. Por exemplo, porque Sim.
É óbvio que ele poderia apertar num botão, gente. Eu não consigo, não cabe na minha cabeça que o homem não pode apertar um botão de um micro-ondas e esquentar sua própria comida. Que não pode lavar louça. Não, mas ele não também, faz por né? quê? Porque ele precisa criar nela a culpa de um trabalho que era dela. Sim. E que ela não fez, e que ele não comeu por causa dela, porque ele é um bebê, né? Porque ele é a criança da história. Ai, Pois gente. é, não, entre outras porque... funções de casa, os trabalhos domésticos são os mais clássicos, né? De tudo, assim, parece aquela coisa, parece que precisa de um manual pra aprender a lavar uma louça, a varrer uma casa, ter todas as responsabilidades, né? Como se a pessoa não comesse, como se a pessoa não sujasse, como se a pessoa... E eu acho que isso tem um pouco de responsabilidade nossa, eu tô falando nossa como mãe, mas é da sociedade, é bem estrutural, mas que a gente precisa entender que assim, a gente tem que capacitar as meninas e os meninos para eles saberem se cuidar para a vida. Ele não vai ter ajuda sempre, ele não vai ter dinheiro sempre. E quando ele estiver sozinho no mundo, ele precisa saber que ele precisa se manter vivo, se alimentar, cozinhar, limpar, fazer coisas básicas de sobrevivência. Dependendo da sua bolha, né? Se o cara faz isso, se o cara divide as tarefas com a mulher, ele é visto pelos amigos, né? Como o cara que, o mole, sei lá, né? Vai colocar alguma designação ali pro cara, para que ele não é o macho suficiente, né? Porque a mulher faça isso e ele ainda tem que ter esses trabalhos domésticos. E que aí a gente... Vamos falar do BBB também. E que aí a gente também tem aquele caso lá, quando a Juliette falou, né, pro Caio, recriminou ele porque ele não estava conseguindo achar um objeto lá, que eu nem lembro qual foi, numa mala. Gente, é uma mala que tem uma dimensão limitada. E o cara tava procurando e não conseguia achar. E ele faz, cadê a minha esposa aqui pra me ajudar? Minha gente, é uma mala, né? É um objeto que é dele. Eu pensei que você ia falar do Projota. Porque eu tava falando que ele... Um Aí ela fez, caramba, tu precisa da tua mulher pra achar uma coisa que é tua, na tua mala. É muito absurdo, mas é isso, né? Eu preciso da minha mulher aqui pra achar um objeto. O outro não sabia fazer um arroz, outro, né? É assim, né? Todos os cuidados pelas esposas da vida. Pra você ver como isso é naturalizado, como isso é cotidiano e, assim, corriqueiro, né? Parece que a gente fala, mas... E pode estar em qualquer nível, né? Isso aí não tem lugar específico pra dar. Exatamente. E aí, tem mais? Gente, tem uma lista grande. Tem uma aí, lista, né? Vai caber todos aqui, acho que a gente vai render. Eu acho que a gente pode falar mais alguns. Vamos falar, será que dá tempo de fazer mais um? Mais um? Então a gente tem o bonzinho, né? O bonzinho, eu acho que o bonzinho, ele se aproxima um pouco do esquerdomacho também, né? Porque o bonzinho é aquele cara que se identifica, defende várias causas feministas, ele, inclusive, muitas vezes, aí a gente já volta lá pro... Qual foi o termo? Gaslighting? E o mansplaining também, que ele quer explicar algo pra mulher, às vezes, que ela já sabe. Tudo, ele sabe de tudo, ele se antecipou já sabe o que é o feminismo. Sabe o que é relacionamento abusivo, aí ele passa 2 horas dando aula sobre isso, mas a gente entra um outro aí ele também se identifica, também cabe, o gaslighting também cabe nele, porque ele não vai ser aquele cara machista que ele não vai chegar, não vai apontar o dedo na sua cara, ele não vai falar alto, não vai gritar, não vai fazer nada. Ele vai pelo caminho da manipulação, muitas vezes. Mas eu estou fazendo isso pro seu bem, é porque ninguém teve coragem de te falar, mas eu tô te falando pro seu bem. O tom de voz mais baixo, tom de voz, né? Manso, sim. Explode, não, ele é todo... E isso é muito, muito fogo, porque, tipo, ele tira a tua paciência, ele torra o teu juízo, ele te deixa maluca e depois vem falar com a maior calma do mundo, com a maior tranquilidade do mundo e você fica de doida. Exato. Né? E você fica, assim, transtornada porque ele criou toda uma situação, depois ele sai com aquela voz mansa, tranquila, e você lá, né? Isso acontece, por exemplo, acho que muito pode acontecer com traição, né? O cara dá em cima de um monte e apronta, pinta e borda, e depois chega aquela cara de pau de que é o mais santo do mundo e você tem todos os indícios, viu todas as histórias, você sabe da verdade, mas ele chega com aquela cara de sonso, de bom moço, dizendo, você não entendeu direito, ela é uma amiga. Olha, eu não. Pelo eu não. amor de Deus, eu só fico assim, nossa.
Eu não aguento olhar pra cara de Fafá, que toda vez que fala alguma coisa, ela faz aquela cara de identificação. Ai, gente, Tipo, sei bem o que é que você está falando. Eu acho que não foi à toa, que também teve um caso muito parecido no BBB. Gente, a gente aqui é muito BBB. No caso do bolo de Juliette. Gente, eu quase não conseguia, porque era bem isso. O cara mentiu. E acho que houveram outros episódios também, né, com o Fiuk, que a gente viu, com ele e com a Juliette. Na verdade, eu lembro de mais no comecinho do programa, eu não lembro exatamente o que foi. Eu lembro que eles estavam também na cozinha. E ele foi realmente nesse mesmo sentido, com aquela voz bem mansa, né? Falando algo pra ela, assim, coisas que realmente a gente viu que tava machucando, mas ele com aquela voz mansa, aquele tom calmo. E é muito característico, né, desse tipo. Caso ela explodir, né? Explodisse assim, nossa, por que você tá agindo desse jeito? Se eu tô aqui calmo, se eu tô na minha razão, né? Tá tudo esclarecendo. Esses momentos foram insuportáveis pra mim, porque de fato ele cozinha o juízo dela, né? Ele vai comendo aos pouquinhos, gente, é insuportável. É uma vontade de só de lembrar, de ver a cena, de lembrar, o olho revira assim, parece que vai sair, né? Assim, virando, né? Eu já filho. Nem gente, eu acho que é isso, né? Pra hoje. Sim, a gente vai continuar, tem mais alguns, né? Então a gente continua no próximo episódio pra finalizar. Então, por hoje é isso. Próxima semana a gente continua, né? Buscando esses tipos de machistas. E se inscreve no canal. Curte. Segue a gente também no Instagram. E até o próximo. É isso. Tchau. Tchauzinho.